Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, meus aluninhos? Tudo bem, famílias dos meus alunos? Bom, eu desejo que sim, né? Comigo está tudo bem. Vamos para uma aula de língua portuguesa. E aí eu vou nomeá-lo de vídeo 2, tá? Então essa aula é a nossa aula 2 de língua portuguesa, com as atividades da apostila que vocês retiraram na escola ou imprimiram em casa. E na capa dela está escrito, ó, Caderno Base Terceiro Ano, tá? Então é aqui que nós estamos fazendo. Esse é o caderno das atividades. Nós vamos aqui, o número dessa página é página 4. Eu mesmo numerei, falei isso nos outros vídeos, que essa apostila veio sem numeração por página, mas eu fui lá e numerei, né? Desde a capa, coloquei número 1, e aí deram um final de 14 folhas. 14 folhas. Então, nós estamos na folha número 4, página número 4, língua portuguesa. E começando aqui, ó, nós tínhamos parado na atividade anterior. E agora nós vamos fazer essa página 4 e a página 5 e acabou a língua portuguesa dessa apostila. Mas nós vamos ter aula de língua portuguesa no livro, tá bom? Então vamos focar aqui na nossa atividade de agora, que é ainda um texto tirado do livro, ó. Leia a seguir o texto que vem no final do livro. O que é que te diverte? Esse é o nome de um livro. E aí veio a história. Eles tiraram um trecho da história, ó, pessoal. Como que eu sei que foi um trecho, professora? Porque bem aqui, vocês estão vendo, isso daqui se chama colchete, ó. O colchete, quando ele tem essas reticências dentro, que são esses 3 pontinhos, quer dizer que aqui havia também um pedaço da história, mas que na hora que foram colocar esse texto no livro, porque se vocês prestarem atenção, essa apostila, essa atividade aqui tem lá no livro. Na hora que foram montar o livro, eles colocaram só algumas partes do texto. Então, a parte que não apareceu, é obrigatório que coloque esse colchete com as reticências, fechando colchetes, para mostrar para os leitores, né, que existe outra parte ainda aqui. Tá? Não pode simplesmente pegar e modificar o texto que alguém já escreveu, tá? Então eu vou ler a história para vocês, né, que é para a gente fazer a atividade da próxima página. Vamos começar a leitura. Quem sabe ler, acompanha comigo, tá? São 1001 noites, são tantas histórias, para vivê-las, abra bem os olhos e os ouvidos. Mas atenção, não há trem, navio ou avião. É preciso usar as linhas e as cores dos desenhos e as palavras dos livros para tecer um rico e macio tapete mágico. E sempre será uma longa, inesquecível e maravilhosa viagem. Boa sorte! Quem escreveu o texto foi Eliardo França, foi tirado do livro O que é que te diverte? Da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e da editora Caramelo, em 2015, página 29. Foi tirado da página 29, tá? Então, agora nós vamos fazer a atividade. Número 5. Siga as pistas deixadas pelas imagens e versos para adivinhar a que histórias elas se referem. Então, aqui, ó, vocês vão escrever o título de um conto clássico. É o título de uma história, é o título de um livro, tá? A pista é a imagem que nós temos aqui do lado e esse verso aqui, ó, que são essas 2 linhas aqui que é do trecho de um livro, não, que é na verdade a dica de que livro foi tirado essa imagem
e de que livro está falando, de qual história está falando. Então, por essa pista aqui escrita e essa pista em desenho, nós temos que descobrir qual é o título da história, tá bom? É isso que nós temos que fazer. Então, eu vou ler um pedaço e vamos pensar na imagem. A imagem é uma maçã mordida. Uma jovem branca como a neve, vítima de inveja e maldade. De que livro está falando? Qual é o livro dos contos clássicos que tem uma moça jovem, branca como a neve? Então, aqui nós vamos escrever o título, tá? Lembrando que tem que começar, quem já faz letra cursiva, tem que começar com letra maiúscula. E quem não faz letra cursiva ainda, quem só faz letra bastão, tudo bem. Pode escrever aí, de boa, com a sua letrinha mesmo, ótimo. Não precisa colocar ponto final, porque se refere a um título. E os títulos, nos títulos, a gente não usa ponto final, ok? Agora, a segunda imagem. De que livro está falando? De que história está falando? Nós temos aqui uma flauta e aqui nós temos a pista por escrito. Um talentoso flautista que livrou dos ratos uma cidade. Que livrou dos ratos uma cidade. É que livrou a cidade dos ratos, tá, gente? Ficou meio confuso isso aqui, né? Mas a cidade estava cheia de ratos. E esse flautista talentoso conseguiu acabar com os ratos. Qual é o nome dessa história? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não lembrava mais dessa história. Então, o que eu tive que fazer? Recorrer ao Google, né? Recorrer à internet para procurar saber qual era mesmo o título dessa história. Então, o que eu fiz para vocês agora? Eu deixei na descrição o título com a história. Então, você vai poder assistir a história, se você não conhece, para conhecê-la. Se você já conhece, para relembrá-la, tá bom? Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o link com essa história. Agora, a próxima. A próxima tem aqui uma torre, a torre de um castelo, né? E aqui, ó, são os cabelos da moça que ficou presa nesse castelo. Quem é essa personagem? A personagem já é o nome da história. E aqui nós temos a dica por escrito, em verso. A prisioneira no alto da torre que fez das tranças uma escada. Lembra? Qual a história? Que o príncipe sobe pelo cabelo dela para salvá-la. Então, na descrição do vídeo também vai ter essa história, tá bom? E o último tem as botas e uma espada. E aí nós temos aqui a pista. Um gato metido em botas, veloz e exímio como a espada. Então aqui vocês vão colocar de que livro se trata, de qual história está falando, qual é o título da história. Também vou deixar a história lá no link na descrição, um link na descrição para vocês assistirem. Então é isso, vocês vão colocar aqui nesse espaço em branco os nomes dos títulos dos livros, né? Os títulos dos livros, os nomes das historinhas que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, né? Porque desde a educação infantil, as professoras vêm fazendo leitura de contos clássicos, a família também faz leitura de contos clássicos, né? Muitas vezes, e aí eu tenho quase certeza que vocês vão tirar de letra, vão fazer sozinhos e rapidinho isso aí, né? Só não esquece, quem usa letra cursiva, já começar com a letra maiúscula, tá bom? Então tá, então até aqui foi a atividade número 5. A atividade número 6 nós já vamos terminar aqui, né? Porque acabou a apostila, só vai até aqui mesmo. Aqui tem uma pergunta, uma charada, o que é, o tipo de texto que serve para nos divertir, né? E ele começa com o que é o que é.
Esse aqui é o título. Nós vamos descobrir a resposta, vocês vão descobrir a resposta e vão escrever aqui do lado, ó. Tá vendo que não tem uma linha para responder? Mas você pode responder assim mesmo, aqui do lado dessa pergunta, você responde o que você vai descobrir dessa charada. Todas essas estrofes aqui, ó, faz parte da mesma charada, da mesma pergunta. Eu não vou falar a resposta, eu vou falar a resposta só quando for a correção da atividade, tá? E vocês vão tentar descobrir. Eu vou dar uma dica. A resposta vai ser, ela está no chão, geralmente no chão, às vezes na parede, tá? Então, você precisa também de uma luz, seja a luz natural, que é o sol, a lua, seja a luz artificial, que é a luz da nossa casa, da rua, dos postes. Então, agora por conta de vocês que vão descobrir. O que é o que é? Não desgruda do seu pé. Cresce, engorda, estica. Vou te dar uma dica. Não tem cheiro nem sabor. Não tem peso nem valor. Não tem brilho, mas se vê. Não consegue se esconder. Caminhando pelo chão, anda sem lhe dar a mão. E na sua brincadeira é super companheira. O que é o que é? Se parece com você. Tem até um gesto igual, mas é bidimensional. Se você ainda não descobriu, eu garanto que você viu. E agora, o que vou dizer, eu garanto que vai esclarecer. Só na luz é que ela dança. Dança rumba, dança samba. Dança o que você dançar. Só você é seu par. O que é o que é? Agora, 1, 2, 3. Então, você vai dar a resposta, vai escrever aqui do lado, tá bom? Pessoal, quem já sabe ler, vai treinar a leitura com a minha própria leitura aqui no vídeo. Repita esse vídeo quantas vezes for necessário nessa parte aqui, ó, para você, aluno ou aluna, fazer a leitura junto comigo. Para que isso? Para vocês aprenderem a ter, a lerem de acordo com a frase. Se a frase é uma pergunta, eu tenho que ter uma entonação. Se a frase é uma exclamação, eu tenho outra entonação. Se a frase tem vírgula, eu tenho que dar uma parada, uma pausa. Então, a gente só vai aprender a ler lendo. A gente só vai aprender a escrever escrevendo. Então, vocês têm que treinar a leitura. E fazer a leitura junto comigo aqui vai ser bom para você, aluno, porque você vai treinando a entonação e vai ficando mais fluente na leitura, tá? Porque a leitura não é se eu leio mais rápido ou mais devagar. Não adianta eu chegar aqui e falar o que é, não desgruda do seu pé, cresce, engorda, estica, eu vou te dar uma dica. Não, e essa leitura não é boa. Não vai te ajudar a entender o texto que você está lendo. Então, você precisa fazer a leitura de acordo com a frase que está aparecendo. Se é uma pergunta, tem que ter uma entonação. Se é uma afirmação, tem que ter outra entonação. Então, a gente dá essa entonação para a leitura ficar mais bonita, mais interessante e a gente conseguir entender melhor, tá bom? Ok? Então, a nossa aula de língua portuguesa termina aqui a nossa apostila, né? Foi a página 4 e 5, tá bom? Eu vou deixar os links com os vídeos. Lá são 4 vídeos que vai aparecer lá na descrição do vídeo. Esse da flauta, ele tem 2 versões, tá? Aqui foi escrito primeiro, bem no início, quando foi criada, na verdade, a história. E depois ela foi já readaptada várias vezes para poder... foi tomando outras formas, né, gente? Mas a essência da história é a mesma. Então, eu vou deixar
Uma das duas para vocês. Não vou deixar as duas, mas quem achar aí na internet a outra versão pode assistir também, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula de língua portuguesa. Nós já iremos fazer atividades no livro. Então, quem já tiver pego o livro na escola, legal, ótimo, parabéns. E quem não pegou ainda, eu peço que pegue na escola para nossa próxima aula, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.